Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Puxa, que alegria ter vocês por aqui, né? É muito legal esse nosso primeiro encontro dessa comunidade que está se formando aí há menos de 10 dias, né? A gente formou um grupo nessa intenção mesmo dessa troca, como eu sempre falo, né? Falo até lá no meu canal, eu sempre bato muito martelo nesse ponto de acreditar na educação, né? Então, eu gosto muito dessa troca, dessa partilha, onde um precisa, o outro já está colaborando. Então, a ideia desse grupo é essa troca mesmo, essa intenção, e ajudar, né, e colaborar com essas pessoas que eu percebo, e muita gente chega em mim, chega na rua, e fala assim, poxa, eu tenho tanta dificuldade com a tecnologia, e hoje a minha escola está exigindo a tecnologia para que a gente leve isso para a sala de aula. Então, aí é dar mão, né, falar assim, vamos dar a mão para esse professor e colaborar e ensinar desde o zero mesmo, como que eu vou caminhar com a tecnologia, e não é do dia para a noite, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Tem que ter alguém ali que te abre, que te floreia e fala, ó, é esse o caminho, não é difícil, a gente vai arriscar, a gente vai errar muitas vezes, vai clicar em botão errado, vai dar pau, mas a gente não vai desistir, né? E a gente também não vai desistir de vocês, né? Ah, isso não é para mim. Acredite, né? Acredite que é sim, é possível, né? Então venha com a gente, chame os outros colegas, chame seus amigos para participar. Eu queria que a Rô falasse um pouquinho, que é uma grande amiga aí que o mundo virtual me deu. E, puxa, eu me espelho muito na Roberta, assim, porque ela tem muito, muito a acrescentar para a gente. Eu aprendo, cada dia que eu falo com ela, eu aprendo algo novo. Né? Uma pessoa assim, brilhante. Falei, Rô, vamos comigo na comunidade? E de prontidão ela falou, tamo junto. Então, aí já montei e já foi tendo esse, vamos dizer, um sucesso, né? Porque muitos educadores começaram a entrar. Eu falei, puxa, era essa a intenção mesmo, e a gente está atingindo o nosso objetivo. Bom, perfeito. Obrigada, Sil. Todos sejam muito bem-vindos. Eu sou Roberta Aquino. Hoje eu moro no México, já faz quase 6 anos, mas eu sou de Campinas, São Paulo. Sou apaixonada por tecnologia, mas mais que tudo, eu sou apaixonada por aprender. Então, isso que a Sil fala que ela aprende comigo, eu acho que é muito da minha filosofia de vida, de viver aprendendo, de todo momento estar buscando aprender algo novo. Então, isso tem a ver com curiosidade, tem a ver com se permitir experimentar coisas novas, de estar em comunidades e estar de olho nas novidades, porque assim a gente está sempre se movendo, a gente não fica parado, né? Então, quando a Sil falou da comunidade, eu falei, claro, eu te ajudo. E a ideia da comunidade de aprendizagem, né? A ideia da educação é vida, é justamente ter um espaço de troca. A gente não pode mais ser um professor que guarda todas as coisas para si só. Quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, de dividir, a gente cresce junto. Uma ideia que a Sil teve, eu pego, ou eu uso do jeito que está, ou eu remixo essa ideia e já me dá outras ideias. Então, a gente fica dentro de um ciclo virtuoso, onde sempre a gente pode crescer. Isso faz com que a gente seja melhor a cada dia. Então, o nosso convite para a comunidade Educação é Vida é que a gente esteja aberto a aprender, que a gente esteja ali com o espírito de trocar, de pedir ajuda, de levantar a mão, de celebrar conquistas e que a gente possa criar um ambiente muito saudável aonde a gente possa crescer juntos. Então, esse é o objetivo. Com certeza, a Sil falou, eu sei várias coisas de várias áreas, mas na verdade, mesmo quando eu apresento alguma coisa para vocês, eu vou aprender. Eu vou aprender com a pergunta, eu vou aprender com os questionamentos, com a realidade de vocês também, porque a hora que a gente entrou aqui, a primeira pessoa que entrou foi a Sebastiana, e, por exemplo, ela estava contando para a gente, olha, eu sou professora do berçário, será que essa oficina faz sentido para mim? Então, isso já é a deixa para a hora que a gente for apresentar qualquer conteúdo, qualquer coisa que a gente traga para vocês aqui,
que a gente já vai enriquecendo com esses exemplos. Por isso que também dentro do formulário, a gente fez umas perguntas para vocês, para a gente conhecer essa comunidade, para a gente crescer junto, mas quando a gente conhece, quando a gente escuta, a gente é mais assertivo. Isso vale entre nós, que somos pares, mas vale também para os nossos alunos. A hora que eu sei o interesse do meu aluno, a hora que eu sei a realidade do meu aluno, tudo flui muito melhor. Então, espero que seja uma comunidade que agregue muito para vocês, que a gente possa estar junto. Se acontecer, que nem já aconteceu nesses 10 dias, de chegar alguém e ficar spamando, como diz meus filhos, tacando um monte de coisa lá, ou ficar um monte de coisa de cobrança e tal, e não sei o quê, vocês dão uma chamada no privado, eu e a Sil, né? Nem toda hora a gente consegue ficar de olho lá, mas a ideia é que seja algo saudável, que seja algo bom para todo mundo. Já falei demais, Sil. Bora para a primeira oficina para pôr a mão na massa. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu já vou colocar aqui no chat para quem ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, entrar, tá? Então, aqui está o link, para quem não é da comunidade, veio por outros grupos, ou talvez que nem a Sebastiana veio pela coordenadora dela, que enviou o link, tá bom? Façam parte aí do nosso grupo, a gente vai ficar muito feliz. A nossa ideia, então, hoje é mostrar um pouquinho do Canva, né? Desvendar o Canva. E eu conversei com a Rô, então a gente vai começar do zero. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão super avançadas, né? Eu vejo aqui até na live, eu vejo a Dani, né, do Fuxico Quântico. Puxa, a Dani faz carrosséis aí pro Insta dela maravilhosos, né? Então ela tá lá na frente, um passo lá na frente. Mas foi o que eu falei, né? A gente vai começar do zero, pensando num todo, pensar em quem não sabe nada. Vamos começar aí, o que é o Canva? Eu não sei nem o que é o Canva. Eu vou compartilhar um pouco minha tela, apresentar um pouco o Canva e a gente vai evoluindo, tá bom? Então, vamos juntos lá. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta, né? Tanto no chat, quanto se vocês quiserem falar e perguntar, levanta a mãozinha virtual aqui, tá? Que a gente para a gente apoiar vocês. A ideia é que a oficina seja em torno de 1 hora, para não cansar ninguém, né? E não tem problema, a gente não conseguiu esgotar tudo que a gente precisava, que hoje, imagina, o Canva a gente não vai esgotar nem se a gente ficar 100 dias falando dele, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades, então é só ter em mente que vai ser um processo, tá bom? Isso. E não fiquem assustados, tá? Falar, ai, não consegui e tal. A gente vai conseguindo aos poucos, tá? Então, aqui, primeiro eu já coloquei aqui no chat como que eu acesso. Então, é o canva.com. É o primeiro acesso que eu vou ter. O meu já entrou automático, porque eu já tenho o login feito. Para quem nunca entrou, talvez ele vai pedir aí para você logar com o seu Gmail ou com o seu e-mail. Então, você vai logar como qualquer plataforma. E essa é a carinha do Canva quando eu entro aqui nele. Se eu ver aqui nesse canto, o meu, ó, ele está escrito, ó, educação. Porque o meu, eu já fiz essa inscrição para educação. De repente, o de vocês ainda está aqui, ó, que nem esse meu outro meu aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui, ó. Ah lá, o meu já mudou aqui, ó. Ele já está grátis, então tá numa conta grátis. Ou, para quem paga, no caso, eu não tenho a conta paga, ele vai estar Pro, tá? Então, a educação, para quem é hoje professor de sala de aula, ensino básico, né? Então, eu posso e devo fazer aí a solicitação do Canva, tá? Para a educação. Como? Então, aqui em cima, ó, eu vou vir aqui em cima, nos planos e preços, tá? Ele vai te mostrar nos planos e preços que eu tenho o gratuito, o Pro, o Equipes. Aqui desse ladinho, eu já vou ver educação. Cliquei aqui, educação. Aí ele já traz, inspirando professores e motivando alunos. Se eu descer um pouquinho mais, solicite sua verificação. Então, é aqui que eu vou solicitar a minha verificação. Como? Quando eu clicar aqui, o meu já vai voltar direto, porque o meu já está como educação. Mas se você não solicitou ainda, quando você clicar, ele vai te pedir alguns passos, como nome, vai pedir aí, talvez, alguns dados seus, e o melhor de tudo, o que ele vai pedir, o essencial, né? Ele vai pedir para você mandar uma foto de um documento que certifique que você é um educador. O que eu posso mandar? Eu, no caso, mandei lá na época,
foi acho que uns 3 anos atrás, eu mandei o meu crachá da escola. Muitos colegas conseguiram com o seu contra-cheque, tá? Com o seu olerite, contra-cheque. Você conseguiu, você lembra, Rô, como você fez o seu, que você mandou? Eu tinha o meu, quando eu fiz como certificada do Google, e isso nem é válido mais. Hoje não é válido, então tem que ser mesmo alguma coisa que comprove que você é um educador. Exatamente. Crachá, contra-cheque, um próprio documento da escola. Pode ser uma declaração da escola em papel timbrado, então pode ser tudo isso. É lógico que se você for mandar o teu contra-cheque, você não vai colocar salário, nada. O que ele precisa saber? O Canva precisa saber que a Silmara é professora e de que ano que ela é, para identificar que ela é professora de educação básica. E eu gosto de acrescentar um outro documento para facilitar. Que a minha escola é uma escola regular. Que a minha escola não é uma escola de idioma, de extracurricular, de curso livre, porque isso não aplica para o Canva Educação. Então, eu vou dar uma dica que eu falo para o pessoal, é o seguinte, tem um site que chama QEDU, não sei se vocês conhecem, vou deixar o site aqui no chat. Esse site QEDU, você consegue localizar a sua escola, e daí ele aparece o cadastro, o número do INEP, todo o registro no MEC. Então, você tira uma captura a tela, tira uma foto ali da tela e manda. Você pertence àquela escola é uma escola de educação básica. Daí não tem erro, tá bom? Acho que a Luciane tem uma pergunta, Sil. Pode abrir o microfone e falar, tá, Lu? Diga lá. Vocês já responderam, por exemplo, certificado de formação de educação como o meu, pedagogia, não aceita. Eu tenho que estar ligado à instituição escolar. A instituição, exatamente. Tem. Também educação superior, né? Também não aceita. Então, não pode ser educação superior. Eu só acho educação que básica mesmo, né? Educação infantil, eu acho que ainda está aceitando, né? Tá. Tem uma discussão, porque nos Estados Unidos eles falam K12. E o K12 seria equivalente ao Fundo 1, Fundo 2 e o médio. Isso. Mas eles aceitam, pelo menos nos últimos anos do infantil, eu tenho certeza que eles aceitam, tá bom? Exatamente. Outro detalhe, né? Se eu quero, de repente, ser um professor aí, ter um Canva educacional, qual é o outro processo, além desse, né? O que eu posso fazer? Eu posso, de repente, se for de uma escola particular, você mesmo, eu levei o Canva para a minha educação, né? Então, a minha escola hoje é um Canva Education. Então, a Roberta me deu todo o formulário, onde preenchemos lá, e a escola inteira, todos os funcionários, todos os alunos têm acesso ao Canva educacional, tá? Porque a escola se tornou um Canva for Education. Tá, como que eu faço isso, então? Se você é professor da rede privada, é mais fácil. Pode entrar em contato com a Rô, que ela vai te dar todos os detalhes sobre isso. Agora, se eu sou de uma escola que é estadual ali, né? Como que eu faço? Aí o processo é um pouco diferente. Aí a Rô vai explicar que é outro caminho, tá? Mas eu também posso levar, mas o caminho é um pouco diferente. Fala lá, Rô, como que é? Perdão pelos cachorros aqui. Mas se for escola municipal ou escola estadual, a gente precisa falar com a secretaria e fazer a adesão do Canva totalmente para todo mundo. Mas, de qualquer modo, se vocês conhecerem alguém da secretaria municipal ou da secretaria estadual que a gente possa entrar em contato, a gente pode tentar fazer esse movimento. Então, por exemplo, a Daniela falou que ela é de uma escola estadual. Daniela, se eu não me engano, você é do Espírito Santo, não é? Ou não? Então, a gente vai fazer os movimentos, a gente está fazendo os movimentos. Por exemplo, a gente já fechou Rio de Janeiro, já fechou Rio Grande do Sul. Então, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul já tem Canva. Então, são os 3 estados que já tem Canva. Ah, você é de Rondônia, tá bom. Ah, a Dani é de Rondônia. Então, tá bom. Falamos que... Então, nós falamos aí como que vamos pedir o Canva. Desculpa, eu presto serviço para a escola estadual, pela Novatec. Eu posso dar essa sugestão para a coordenadora?
Pode. Pode para ela, sim. Mas se você é uma prestadora de serviço, você não vai ter a conta do Canva for Education, tá? Eu consegui a conta do Canva pela Escola Jardim Primavera. Eles aceitaram. E os meus alunos adoram. É muito legal mesmo. Então, E outra Aí, coisa, né? eu posso sugerir a minha coordenadora para colocar na escola e ela pedir a Secretaria de São Paulo? Pode sim. Pode. Pode sim. Tá ótimo. Vou falar com ela. Obrigada, hein? Imagina, se a gente for fazer individual, quanto tempo isso demora? Eu fiz o pedido para educação. Quanto tempo eu vou receber a resposta? Eles demoram aí um prazo de 1 semana, tá? Para te responder se vai ou não. Tá bom? Não demora mais. Antigamente estava demorando muito, agora o pessoal está falando que estão indo mais rápido, respondendo mais rápido e com mais frequência. Bom, entrei no meu Canva. Primeira parte, essa parte aqui, ó, que é toda a parte que o Canva tem, tá? Ele tem o Docs, que é que nem o documentos do Google. Ele tem o quadro branco, que é um quadro infinito ali, que a gente também pode depois trabalhar por partes, a gente pode falar só do Docs, só do quadro branco. Apresentações, se eu quiser montar aí apresentações, né, para minha turma, é como se fosse o Google Slides, tá? Então, é apresentações aqui. Redes sociais, então, se eu quiser montar algo para o Instagram, Facebook, TikTok, montar um Reels, posso montar pelas redes sociais aqui. Vídeos, posso gravar vídeos aqui facilmente, tá? É muito fácil a edição dele de vídeo. Impressão, a impressão é bem bacana, de repente eu quero montar uma caneca personalizada, né, uma eco bag ali personalizada, colocar minha logo, colocar uma foto, e também eu posso solicitar para o Canva fazer essa impressão e me entregar, tá? É uma das opções. Site, entre outras coisas. Então, essa aqui é a parte principal dele. Essa lateral aqui, o que a gente tem, né? A página principal, o Estúdio Mágico, que a gente não vai falar muito dele hoje, mas nós vamos comentar, que é a parte aí toda da inteligência artificial do Canva, que ele trouxe com muita força do ano passado e está entrando com força esse ano. Esses projetos, quando eu clicar nos projetos, tá vendo que tem até um desenho aqui de uma pastinha. Então, é como se fossem as minhas pastas, os meus projetos. Tudo que eu monto no Canva vai ficando aqui nesses projetos, tá vendo? Ó, eu fiz a capinha lá para o YouTube, eu fiz uma apresentação que eu vou fazer agora para os meus professores, todos os meus projetos vão ficando por aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui também, ó, modelos. Essa parte dos modelos também é muito legal. Aqui em cima, quando eu cliquei nos modelos, eu observar aqui, ele já traz algumas sugestões que já estão no nosso calendário. O que é o nosso próximo feriado? Carnaval. Ele já traz aqui, ó, carnaval já tá aqui. Eu quero alguma sugestão de carnaval para fazer. Como que eu faço? Cliquei aqui e vou olhar se eu gosto de algum modelo de carnaval, tá? Gostei de algum modelo? A gente vai explicar já como que a gente vai copiar esse modelo pra gente. Vamos só terminar de ver o que mais a gente tem aqui de bom aqui, ó. Vamos voltar nos modelos aqui. Então, aqui eu tenho, ó, bom dia, né? Tem lá modelos de bom dia para pôr no Reels, promoção, aniversário, ó, um montão de coisa aqui em cima, dá para brincar bastante. Eu não gostei de nada que tá aqui, eu quero buscar algum modelo, então eu vou vir aqui nessa lupinha, tá? Eu quero buscar um modelo de convite de aniversário. Então, eu vou por aqui, ó, convite de aniversário, tá? E vou lá, eu clicar aqui nesses modelos. Ele já, ó, quando eu cliquei aqui, convite de aniversário, é o que ele já dá. Convite de aniversário, aniversário infantil, convite de aniversário masculino, e aí ele traz aqui algumas sugestões, tá? Eu vou ver todos os modelos. Cliquei aqui no Enter, e ó, ele já dá um montão de sugestões aí para convites de aniversário. Olha quantas aqui. Aqui em cima, ó, já vem quantos modelos eu tenho. 6.381 modelos de convite de aniversário. Então, o Canva, assim, ele tem muita coisa de modelos ali, tá? Voltando ainda nos modelos, né? Posso buscar, então, aqui, vou voltar no convite de aniversário aqui. E aqui eu também tenho os modelos e projetos, ó, tá? Se eu já tenho alguma coisa relacionada a isso, ele vai te trazer também aqui. E aqui os modelos. Voltando aqui na nossa reguinha aqui desse lado de cá, aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui, modelos.
Marca. O que é essa marca? De repente, eu tenho a logo da minha escola e eu utilizo ela para fazer várias atividades. Então, eu trago aqui para o meu kit de marca, que eu já tenho a minha logo do meu canal aqui, ó. E eu já tenho até as cores desse design. Por quê? Toda vez que eu vou produzir um design sobre uma temática vida, fica mais fácil na hora da produção. Por quê? Porque a logo já vai estar lá do lado, todas as cores já vão estar aqui, as cores que eu utilizo. Então, ela fica mais fácil até de você produzir as suas atividades. Esse é o kit marca, tá? Sil, só deixa eu ponderar uma coisa importante. Uhum. O que acontece? Se vocês que estão aqui, não são todos que tenham a conta For Education, tem algumas funcionalidades que a Silva está falando, como o kit de marca, que não vão estar disponíveis. Por quê? Qual que é a diferença entre as versões? Só para vocês entenderem. A Sil mostrou ali onde você entra para você trocar, mudar, escolher qual é o tipo de versão que você quer nesse planos e preços. O que acontece? A gente tem o Canva gratuito, que já dá para fazer muita coisa, mas não tem tudo. Daí a gente tem o Canva Pro, que é quando eu assino e pago pelo Canva. O Canva de equipes, que é um Canva também com custo, mas para a equipe, com fluxo de trabalho, etc. E depois a gente tem o Canva for Education, que é equivalente ao Pro, mas com algumas diferenças. Quais são as diferenças? O conteúdo de educação tem um filtro para estar adequado à educação, primeira coisa. Segunda coisa, tem uma série de templates que só estão disponíveis para a educação. E a terceira coisa é que a gente tem um fluxo para gerenciar as atividades que a gente propõe para o aluno e que ele devolve para a gente. Então, o Canva Educação é diferente. E daí, tanto no modelo quanto em algumas funcionalidades do Canva, eu só vou ter acesso a todos os modelos, a todos os elementos, a todas as funcionalidades, se eu tenho uma conta ou paga ou uma conta For Education, tá bom? Desculpa, só para ponderar. Você falou das ONGs também, né? Que também tem o direito ali de ter... A ONG é como se fosse um equivalente de Canva For Education para organizações não governamentais, que sim podem aplicar e ter uma conta do Canva especial sem custo. Então, continuando aqui, ó, nas marcas, aqui nos apps, aí você vai ficar encantado, porque aqui a gente tem um monte de aplicativos ali ligados ao Canva, né? Então, eu tenho aqui, ó, de emoji, então aqui dá para brincar bastante, entre eles aqui, também ele traz aqui os mockups, né? Eu posso fazer QR Codes, então tem um monte de aplicativo e também aqui, né? Algumas coisas que ligado com ele. Por exemplo, eu tenho o meu Google Drive conectado com ele, o meu Instagram conectado com ele, meu Google Fotos conectado com ele, tá? Que mais aqui, ó? Que mais? Dessa parte, acho que já vou entrar numa atividade para mostrar um pouquinho aqui. Para criar um design. Sil, deixa eu só responder aqui a Jussara. Tá. E daí, se você quiser... Você quer, Sim, não sei se você quer que eu entre nessa parte, eu posso fazer. Tá? Bom, então deixa eu falar, Jussara. Como eu falei, o Canva pago e o Canva for Education, em termos de funcionalidade, são as mesmas. Por exemplo, todas as funcionalidades do Estúdio Mágico, que são a parte de inteligência artificial, são as mesmas, tá? A gente tem acesso a praticamente o mesmo número de elementos, mas no Canva Pro eu não tenho filtro. Então, algum conteúdo mais sensível, tá? Eu posso encontrar no Canva Pro que não estaria adequado para o ambiente educacional. Uma foto mais sensual, alguma coisa assim, que talvez tenha sentido se eu sou uma empresária e trabalho dentro desse setor. Mas, dentro da educação, não faz sentido, então tem esse filtro, tá bom? Daí, a Juliana também falou, né, que ela tem o Canva Pro e como é que ela faz para verificar os templates de educação. Eu acho que a grande maioria, Juliana, vai estar disponível, mas cada vez mais a gente tem templates e funcionalidades específicas para a educação. Eu já vou mostrar para vocês assim que eu responder a Luciene. Pode falar, Luciene.
Eu tenho o Canva, uma conta no Canva. Então, eu fiz um curso de extensão na USP de O Bom Professor Metodologia Ativa. Eu tive dificuldade de compartilhar a tela com a minha equipe para nós podermos fazer o nosso projeto. Como que eu faço para eu compartilhar? Eu tive essa dificuldade. Bom, na verdade, no Canva, ele não tem uma ferramenta de videoconferência. Então, você tem que lançar a mão de outra ferramenta. Ou o Meet, ou o Zoom, ou o Teams. Você tem que usar alguma ferramenta, daí você vai no compartilhamento de tela dele, né, desta ferramenta de videoconferência, e daí você compartilha o design que você tiver no Canva. Pode ser uma apresentação, pode ser o que eu quiser. Por exemplo, ó, aqui só para você ter uma ideia. Aqui eu vou mostrar a apresentação nossa, tá vendo? A hora que eu coloco aqui, eu compartilhei no Meet, e isso é uma apresentação. Entendeu? Mas eu preciso ter uma ferramenta. O Canva, por si só, não permite que eu faça uma reunião virtual e que eu compartilhe a tela dentro dele. O que eu posso fazer, sim, é compartilhar um arquivo para que seja feito o trabalho colaborativo. Isso, sim, é possível. Vamos pensar que eu quero fazer um quadro branco, eu vou criar um quadro branco aqui, e esse quadro branco eu vou compartilhar. E daí eu tenho várias formas de compartilhar. Então, vamos dizer que eu vou compartilhar, que qualquer pessoa com link possa editar. A hora que eu coloco esse link aqui, vocês podem entrar no meu quadro branco e vocês podem trazer qualquer elemento, vocês podem entrar aqui e vocês podem trazer o elemento que vocês quiserem. A gente começa a adicionar. Entra aí, Sil, para colocar alguma coisa para o pessoal ver. Então, ó, eu vou trazer aqui esse elemento e daí o pessoal vai trazendo outros elementos aqui no quadro branco, que é infinito. Ó, a Sil já está aqui, daí, ó, não consigo saber, ó, a Almeida Divino está aqui, tá vendo? E eu vou vendo, inclusive, a Juliana, eu vou vendo, inclusive, a localização de quem está trabalhando, então eu consigo ver que ele está trabalhando. Então, isso é outra situação. Diga, Rita. Só para compartilhar com vocês, eu consegui entrar com o meu e-mail eu sou do estado, né, do estado do Rio de Janeiro. Aí eu consegui entrar com o e-mail da Secretaria de Educação, aí já entrou direto no Canva Educação. Sim, porque a gente implantou o Canva lá no Rio de Janeiro. Eu fiz uma série de webinars para vocês. Tá lá no canal. Se você não assistiu, Rita, você pode pedir para o pessoal da SEDUC, do Núcleo de Formação Docente, da equipe da Vivian Barros, que eles liberam para você o link dos webinars. Foram 5 webinars, dá para você aprender bastante lá sobre o Canva nesses webinars, tá bom? Bom, a Virgínia perguntou aqui se o Canva funciona com as ferramentas do Google, tá? Então, vamos fazer o seguinte, guarda essa pergunta, eu não vou esquecer dela, mas eu vou voltar aqui para falar algumas coisas importantes para vocês. Bom, a Sil falou a questão dos modelos. Quando eu vou usar o Canva, eu tenho 2 formas de criar. Eu posso partir de um modelo, né, para não começar desde uma folha do zero, ou eu posso partir através de uma criação em branco, através da escolha do formato. Então, eu defino qual é o formato que eu quero e daí eu começo a criar. A gente não vai conseguir passar por todos os modelos, mas eu só queria dar uma palhinha, por exemplo, para o pessoal que tem Canva Pro, porque eu acho que provavelmente quando vocês entram na aba de modelos, educação, tipo de recursos, vocês não têm toda essa variedade, mas vocês podem até me corrigir, porque como eu não tenho conta Pro, eu não tenho esta visão, mas você não tem toda esta variedade. Além disso, a hora que eu venho aqui em projetos,
Hoje é possível criar uma aula dentro do Canva. O que é uma aula? É a possibilidade de eu criar uma sequência de ações que meu aluno tem que cumprir para assistir aquela aula. Isso pode ser uma apresentação, um vídeo, uma folha de atividade, etc. Tá bom? Então, isso são funcionalidades do Canva for Education. Isso aqui também, tá vendo essa bandejinha que diz atividade? Também é uma funcionalidade do Canva for Education, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no Criar um Design, para a gente dar uma olhada lá no ambiente de criação do Canva, que a primeira coisa que vocês têm que saber é conhecer um pouco essa interface, para poder entender e se localizar dentro do Canva. Então, a gente tem que ter em mente como que o Canva se define? Ele é uma plataforma de comunicação visual. Portanto, ele vai trazer uma série de elementos visuais, principalmente, para que a gente possa criar um conteúdo atrativo, bonito e que comunique visualmente. Então, quando eu vou aqui criar um design, eu venho aqui e eu vou partir de um formato. Vamos pensar que eu vou fazer um cartaz, tá? Então, eu vou fazer um cartaz. A hora que eu coloco o cartaz aqui, ele já me traz vários modelos. E a primeira coisa que eu tenho que escolher é o formato que eu quero. Ah, eu quero um formato A3, eu quero um formato paisagem, eu quero um formato retrato, etc. Então, eu posso até especificar aqui que eu quero um cartaz A4, ele não achou. Então, vamos de novo procurar o cartaz aqui, que ele está pensando na vida. Esse daqui... Vou colocar esse A3, tá? Eu vou colocar esse A3 aqui, frente e verso, tá? Só para a gente ter um exemplo. Pois bem, a hora que eu crio um arquivo no Canva, assim como as ferramentas Google, ele vem como um design sem nome. Primeira coisa que a gente tem que acostumar é colocar um nome nele. Porque todo o conteúdo que eu crio no Canva vai guardar lá na nuvem do Canva. E para eu me localizar depois, eu tenho que colocar um nome para eu me localizar. Porque senão eu vou ter vários designs sem nome e vai ficar mais difícil de eu localizar. Então, eu vou colocar aqui, exemplo. Ok? Então, eu coloquei o nome aqui. Muito bem. Aqui do lado, eu tenho as ferramentas do Canva, tá? Primeira coisa que eu tenho é essa abinha que diz Design. Aqui é onde, se eu não quiser começar desde o zero, eu posso solicitar um modelo, um template, em inglês, né? Então, eu posso colocar, e eu vou colocar aqui, que nem diz a Sil do Carnaval, tá? Então, eu vou vir aqui, Carnaval. Olha lá, eu escrevi Carnaval, ele já traz várias ideias para mim. Então, se eu achar uma que já pode ser o meu ponto de partida, é simplesmente eu vou clicar aqui, tá? E ele vai trazer aqui. Eu escolhi o roxo por causa da Sil. Então, ele vai trazer aqui para mim. E tudo que eu tenho aqui é personalizável. Ah, então eu vou falar, ó, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, e aqui eu vou trocar bloco bloco de carnaval, e eu vou colocar, aqui eu vou colocar, espera aí que deu uma travada, nossa, travou tudo, espera aí, espera só um pouquinho. Tá. Enquanto a Rô está explicando, todas essas partes que ela está pegando, né, que formam uma caixinha, eles são chamados de elementos. Então, ela consegue mudar todos os elementos, tá? Eu posso tirar, eu posso acrescentar, eu posso mudar de cor. E isso que é legal do Canva, né? A gente poder montar da maneira que a gente quer. Vira uma coisa bem personalizada, né? Isso para a nossa sala de aula é muito legal. Porque a gente pode, de repente, pegar aquilo que o aluno gosta, né? Olha aqui, eu já coloquei bloco do sexto ano A. Do sexto A, tá? Do sexto A. Bom, ele não vai deixar. Ah, ele vai. Então, tá bom. Sexto A. Beleza. Então, eu vou personalizando, que nem a Sil falou. Isso aqui eu posso trocar a cor. Ah, não quero amarelo, eu quero branco. Ah, eu não gostei dessa letra porque não é muito legível. Eu coloco outra letra e eu vou trabalhando o meu design.
Então, nessa aba de design, eu posso trabalhar com modelos, tá? Além de modelos, eu tenho uma outra aba que são estilos. Esses estilos permitem que eu altere paleta de cores, combinações de fontes dentro do meu design. Então, vamos supor que eu não curti o roxo, não curti esse roxo e esses tons aqui de cor. Então deixa eu ver aqui, o que eu quero? Eu quero uma coisa assim, ou eu quero uma coisa... Enfim, eu posso escolher a que eu quiser, dentro das paletas que foram criadas por design, e daí vamos pensar que eu quero uma paleta, essa aqui, por exemplo. Olha lá o que ele fez. Ele fez uma alteração total no meu design. Vamos pensar que eu quero esse aqui. Ou eu quero esse aqui, tá vendo? Ele vai mudando todo o meu design de acordo com que eu vou trocando a paleta, tá? Então, aqui a gente tem o design. Mas, evidentemente, eu podia ter começado do zero, e daí eu vou adicionando os meus elementos. E daí aqui começa a ficar a mágica do Canva, porque no Canva a gente tem mais de 100 milhões de elementos. Então, a hora que eu venho aqui em elementos, eu tenho vários tipos de coisas. Eu tenho formas, linhas, eu tenho elementos gráficos, eu posso gerar uma imagem através da inteligência artificial, eu tenho uma figurinha, que é um elemento gráfico animado, como se fosse um gifzinho, eu tenho foto, vídeo, áudio, gráfico, tabela e molduras. Então, aqui o truque é eu fazer uma busca o mais assertivo possível, tá? Então, se colocar carnaval, ele vai me trazer tudo de carnaval. Se eu quero máscara de carnaval, então eu posso restringir a minha busca. À medida que eu vou sendo mais específico, eu vou restringindo a minha busca. Aqui do lado também, eu tenho um outro filtro para eu refinar a minha pesquisa. Então, eu posso filtrar por cor, eu posso filtrar por orientação, se ele é retrato, se ele é paisagem, né, vertical, horizontal ou quadrado, se ele é estático ou animado, se ele é grátis ou não, para não ficar aparecendo um monte de coisa que eu não posso usar se eu tenho uma conta gratuita, e como é que eu vou saber se é grátis ou não? Todos esses que para mim aparecem como Edu são elementos premium, só vão estar disponíveis aqui na conta de educação ou na conta Pro. Se eu tiver numa conta gratuita e eu quiser esse elemento, ele vai vir com marca d'água. E se eu quiser baixar o meu design, eu vou ter que pagar para o Canva para baixar esse design. Então, é importante a gente saber disso. E a hora que a gente vem aqui, então, se eu voltar lá para o rosto da Sil, olha lá, agora ele me trouxe só as máscaras de carnaval roxas, né? Então, ele trouxe aqui máscara roxa, tá bom? Então, aqui no Elementos, eu posso fazer milhares de coisas. Então, né, por exemplo, eu coloco uma forma, e olha que legal, aqui em cima, dependendo do elemento que eu coloco, aqui em cima vai aparecendo um menu diferente. Então, dependendo do elemento que eu tenho, eu posso alterar a cor, eu posso alterar a forma, né? Aqui dentro eu posso alterar a forma, eu posso alterar a borda, eu posso alterar a cor do texto que está ali dentro. Enfim, ele tem uma série de coisas. Eu posso alterar a transparência, uma série de coisas que eu posso fazer com um elemento. Se eu pegar, por exemplo, um elemento gráfico, né? Um elemento gráfico, tipo esse sticker aqui, que é de foguinho, o que vai acontecer? Alguns elementos gráficos vão ter a possibilidade de eu trocar as cores. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui e eu quero aqui um vermelho mais forte, eu troquei a cor, né? Eu também posso fazer borda, posso animar, trabalhar com a transparência, mas tem outros elementos gráficos, né? Tem outros elementos gráficos que, na verdade, se comportam como se fosse uma foto. Olha só, aqui ele se comporta como se ele fosse uma foto. Então, eu não posso
personalizar ele diretamente. Eu tenho que editar através desse menu aqui com as funcionalidades de foto, tá? Então, isso para a gente ter em conta isso. Então, aqui, esse menu aqui vai ser igual para esses tipos de elemento, que são como fotos, e nas fotos como tal mesmo, né? Então, aqui, vou pegar aqui esse glitter, ó, é o mesmo menu, esse menu não muda. Daí, eu tenho vídeos. O que vai acontecer? O vídeo já tem um menu diferente, porque a Sil já contou para vocês que no Canva a gente pode editar o vídeo. Então, eu consigo cortar, eu consigo acelerar, eu consigo fazer ele mais rápido, eu consigo tirar o fundo, eu consigo colocar filtro no vídeo. Então, eu consigo fazer isso também. Daí, eu tenho... Oh, não. Por que ele fez isso comigo? Espera aí. Sei lá, deu tilt aqui. Vamos ver aqui. Espera só um pouquinho. Tá. Bom, daí o que aconteceu aqui? A gente tem aqui dentro do elemento ainda os áudios. Então, se eu quiser colocar um áudio no meu vídeo, na minha vinheta do meu canal, ou no meu anúncio, eu consigo colocar, ou até na atividade para o aluno. Vamos pensar, eu fiz uma atividade de carnaval e eu coloco um sambinha lá para o pessoal já ficar bem animado e tal, eu posso colocar, tá bom? Daí eu tenho a parte de gráfico, que ele tem alguns modelos de gráfico, e daí eu entro com os dados. Eu tenho a parte de criação de imagem por IA, não vou falar disso hoje. Tenho tabela, né, vários formatos de tabela para a gente trabalhar. E tem uma coisa que a gente chama de molduras. O que são essas molduras? Essas molduras são vários formatos diferentes que permite... é como se fosse um molde, e quando eu coloco uma imagem ou vídeo, ele adquire aquela forma. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, o espelho aqui que parece da Branca de Neve. Se eu pegar esse vídeo aqui, jogar ele para frente, e eu arrastar ele aqui, o que vai acontecer agora? Ó, ele vai entrar aqui. Meu computador está todo travado. Isso. Nossa, como está travado. O que vai acontecer agora? Ó, o vídeo vai rodar aqui dentro, tá vendo o vestido da moça dentro da moldura? Então, ele tá rodando lá dentro daquela moldura. E daí, eu tenho moldura, eu tenho dispositivo, computador, tablet, celular, eu tenho letra, eu tenho número, eu tenho forma geométrica. Então, dá para fazer um montão de coisa aqui que a gente pode fazer. Ah, Giovana, já mostro da paleta para você, tá? Então, eu tenho um montão de coisa que eu posso fazer aqui. Então, esses são os elementos, tá bom? Como é que a gente vai aprender a usar o Canva e como é que a gente vai aprender a usar os elementos? Experimentando. Não pega fogo, não estraga nada, não tem problema, você cria um arquivo, você vai experimentando, você faz um filtro, depois você faz outro filtro, você vai buscando e vai experimentando, tá? Agora, só vale um parênteses na questão do quesito do design. O parênteses que eu queria colocar para vocês é o seguinte, veja só, se eu olhar essa criação aqui que eu fiz, tá horrível. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com esse layout, que não tem nada a ver com esse layout, que não tem nada a ver com esse layout, nada a ver com esse layout. Não tem uma coerência gráfica. Então, a gente tem que pensar, na hora que a gente vai fazer alguma coisa de design, que muitas vezes o menos é mais, e que se a gente puder trazer conteúdos que tenham uma coerência de cores e uma coerência de estilos, é muito melhor. Então, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. A hora que você achou um elemento, tipo, eu gostei desse sticker aqui, tá? Eu vou apagar essas coisas feias aqui, que não tem nada a ver com o meu negócio. Eu gostei desse sticker. Se eu clicar aqui nesse izinho, ele vai trazer para mim a informação de quem é o autor desse desenho. Porque foi criado, esses designs foram criados por alguém. E daí a gente tem tanto o pessoal do Canva interno, quanto o que a gente chama de Canva Creators.
Daí, o que acontece? Se eu quiser ver mais design dessa pessoa, provavelmente ela tem um estilo de desenho mais próximo. Então, é uma alternativa. A outra coisa que eu posso fazer também é ver itens parecidos. E também, com a inteligência artificial, ele vai trazer aqui para mim coisas parecidas com este design. E, finalmente, se tiver essa coisa, ver coleção, daí fica melhor ainda, porque uma coleção é uma série de elementos que são coerentes, uma série de elementos que têm o mesmo estilo. Tá vendo? Todos têm essa bordinha em volta. Esse vermelhinho aqui é a mesma cor desse, era a mesma cor desse aqui, é que eu troquei a cor. Então, eu tenho uma coerência, tá vendo? São cores que combinam, são estilos que combinam e que funcionam bem, tá bom? Então, a dica aqui é buscar elementos semelhantes, preferencialmente buscar usar coleções, porque é um jeito de você criar com uma integridade melhor para você. E assim, depois a gente explica para você como é que faz para ter o For Education, tá bom? A gente também vai deixar a gravação para o pessoal ver. Agora eu vou responder a Giovana, que me perguntou como é que eu faço para aplicar os estilos. Então, Giovana, olha aqui. Eu estou aqui, eu fiz o meu design, eu coloquei algumas coisas aqui. Dentro desse design, você concorda comigo que ele tem algumas cores que são desse design, certo? Que é esse tom de rosa, vermelho, meio tomate, não sei que cor que é essa. Quando eu venho em estilos, eu consigo ver aqui e alterar uma combinação entre fontes e paleta de cores, alterar só a paleta de cores ou só as fontes. Então, por exemplo, se eu vier aqui e eu quiser usar esta paleta de cores, né? Olha só, tá vendo que ele fez? Que ele já mudou o tom? Ah, não, eu quero usar em tons de verde. Olha lá o que ele fez. Eu vou brincando com a minha paleta de cores. E daí, o legal é que essas paletas foram criadas por designers. Então, ele tem mais teoria de cor do que a gente, né? Diga, Gi. Muito bom, Roberta. Nunca tinha usado essa tecla aí dos estilos, viu? Então, tá que bom. joia. Então, tá ótimo. Obrigada. Então, eu gosto muito porque, na verdade, a gente tem várias possibilidades. E esse é um jeito, Gi, da gente, de cara, pegar um layout que existe, né? Pegar um modelo qualquer aqui, né? Vamos pensar que eu vou pegar esse aqui do Brigadeiro. Ele já traz a paleta aqui do meu estilo, do meu modelo, mas eu consigo aplicar algo completamente diferente e fazer com que tenha outra cara. É óbvio que não faz sentido o brigadeiro azul, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente tem, já não é aquele design que a gente tinha no começo, já mudou bastante coisa, já de cara. Muda completamente. Entendeu? Então, isso é bem legal. Fala aí assim. Acho que ela desistiu. Acho que ela não tem dúvida mais. Bom, beleza. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui. Eu vou deixar aqui no chat também um link para vocês também buscarem algumas paletas, também gerador do próprio Canva, tá? Tá aqui na apresentação. É o Canva Colors, né? Você vai colocar aí? Coloquei. Tá. Então, tá. O Colors é uma ferramenta dentro do Canva. Todas as ferramentas de design têm isso. Então, é uma ferramenta que fala um pouquinho sobre teoria de cores e onde você pode buscar paletas. Então, tá em inglês, mas a gente traduz aqui para o português. E daí aqui eu tenho ideias de paletas e eu posso buscar. Então, eu vou colocar aqui roxo, né? É melhor eu colocar em inglês, senão ele não vai achar. Então, vamos colocar aqui, purple. Ó, daí, ele vai me trazer todas as paletas que tem roxo. Daí, vamos pensar, qual que eu vou gostar aqui? Deixa eu ver uma que eu gosto. Ó, eu gostei dessa aqui. Ele pega aqui,
ele me mostra qual é a paleta. E tá vendo que é quando eu passo em cima da cor, eu tenho copy? Esse copy vai permitir eu copiar essa cor para dentro do Canva. Então, a hora que eu venho aqui adicionar uma nova cor e eu dou Ctrl V, ele trouxe aquela cor, né? Daí, eu vou pegar um outro elemento aqui para copiar outra cor. Copiei. Daí, eu vou vir aqui e eu vou colar, tá vendo? Então, e essas cores vão fazendo parte do meu documento agora. Então, eu monto trago aquela paleta para dentro do Canva e daí eu posso usar, tá bom? Então, isso é uma das coisas que eu tenho aqui no Colors. A outra coisa que eu tenho aqui no Colors, que é legal também, é aqui que fala um pouquinho do significado das cores, a roda de cores, para você entender quais são as cores complementares para dar o máximo contraste, e essa parte aqui, que é o gerador de paleta. Então, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ó, por exemplo, se eu pegar a imagem dessa oficina, né, da oficina que eu fiz aqui com a Sil, que a gente fez a coisa, ele gera uma paleta com base nessas cores que tem aqui. Por exemplo, eu gosto de fazer muito, eu fui fazer o logo da minha empresa nova, eu me inspirei na natureza. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa de azul, e daí eu busquei pássaros que tinham o azul e o amarelo, que eram as cores que eu queria. E daí ele foi montando paletas para mim, e foi assim que eu criei minha paleta de cores. Então, eu estou dando um exemplo de verdade para vocês, tá? Bom, beleza. Além dos elementos, a gente tem a parte de texto, evidentemente. Então, toda vez que eu quiser colocar um texto, eu vou trabalhar com uma caixa de texto, tá? A gente coloca aqui, quando eu coloco um texto, o que acontece? Ele abre um menu aqui, onde eu posso escolher mais de 1000 fontes, onde eu posso escolher tamanho, onde eu posso escolher cor, onde eu posso colocar efeito, etc. Aqui, como a Sil falou da coisa da marca, se eu tiver o kit de marca montado, né? Se eu tiver o kit de marca montado, ele traz as cores, ele traz os logotipos, ele traz a fonte. Então, isso é um jeito de você ter coerência naquilo que você cria, né? De sempre usar a mesma paleta, de sempre usar o mesmo estilo de letra e tudo mais, né? Aqui no Uploads, eu posso subir qualquer conteúdo que eu tenha no meu computador, e daí, aqui, alguém perguntou se conecta com o Google. Aqui, eu consigo subir imagens, vídeos, áudios que estejam no meu computador, no meu Google Drive, desculpa, ou no meu Google Fotos. Então, eu consigo subir aqui. Eu vou conectar, eu vou ter que dar autorização para ele acessar a minha conta, e daí eu consigo localizar o meu conteúdo. E, além disso, tem uma coisa muito, muito, muito legal, que é justamente o gravar agora. Ele abre um estúdio onde eu posso me gravar, ou só o áudio, ou só o vídeo, né, ou áudio e vídeo, ou capturar a tela ainda para eu fazer um tutorial, alguma coisa, e eu consigo gravar aqui. Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai fazer 3, 2, 1. Olá, esse é o estúdio de gravação do Canva. A hora que eu terminar, eu clico em pronto, eu dou salvar e sair. Ó, e ele vem aqui para o meu design, né? Ele vem para o meu design. Tá vendo que ele tá redondinho, mas que se eu olhar aqui do lado, ele não é redondo? Por quê? Porque ele tá dentro de uma máscara redondinha. Então, eu também consigo selecionar qual é o formato que eu quero aqui no meu vídeo, tá bom? Então, aqui eu também posso fazer isso. Depois, eu tenho uma ferramenta de desenho, que é uma ferramenta que eu posso desenhar à mão livre. É bem bacana, principalmente para quadro branco, mas eu posso destacar uma determinada área, e isso aqui agora faz parte, é um elemento do Canva. Então, eu consigo, por exemplo, alterar a cor dele, eu consigo, por exemplo, alterar o tamanho dele e mover ele dentro do meu texto, tá vendo? Então, ele é bem legal.
Aqui nessa aba que diz, nessa funcionalidade que diz projetos, ele acessa todas as minhas pastinhas e o conteúdo já criado no Canva. Então, é legal se eu quero puxar uma coisa de um design para o outro, se eu quero puxar uma foto que está em determinado lugar. Aqui é a parte de apps, que a Sil mostrou rapidamente lá. A gente tem uma quantidade enorme e crescente de aplicações que se conectam com o Canva. Ou para criar, ou para trazer conteúdo, ou para eu exportar o conteúdo, tá bom? Daí eu tenho fundo, que é uma maneira mais formal de eu fazer o fundo do meu slide, por exemplo, né? Que eu posso escolher aqui por textura, por paisagem, por padrão, por gastronomia, posso buscar aqui, né? Então, eu vou colocar roxo, ele vai me trazer tudo, desde textura até foto da natureza, tudo isso ele vai me trazer aqui, porque ele vai pegando todas estas possibilidades. E daí, esses daqui são aplicações que vão aparecendo à medida que eu vou usando várias vezes, e ele vai aparecendo aqui. Bom, depois que eu fiz meu design, ficou lindo, olha que maravilhoso, ficou lindo. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer depois que eu fiz o meu design? Eu vou distribuir, compartilhar ele de alguma forma. Se eu quero imprimir o meu design, eu vou vir aqui e vou falar baixar. Porque o Canva, você não imprime diretamente, ele não manda para a minha impressora. Então, eu tenho que baixar, escolher qual é o formato que eu vou baixar, se ele vai ser vídeo, se ele vai ser um PDF, se ele vai ser um PNG, se ele vai ser um JPEG, se ele vai ser um GIF, que é um vídeo curtinho sem som. E daí, a hora que eu coloco aqui e dou baixar, ele vai baixar no meu computador, tá bom? A outra coisa que eu posso fazer também é compartilhar para que as pessoas editem comigo, como a gente fez com o quadro branco agora há pouco. Então, eu posso colaborar com as pessoas ou através do e-mail ou através de um link. E eu também posso ter links para visualização. Então, se eu clicar aqui, ele vai gerar um link de visualização. E se eu compartilhar com vocês esse link, vocês conseguem visualizar aquilo que eu fiz, tá? Então, de maneira bem geral, eu não quero estourar, a gente já estourou 5 minutinhos, não quero estourar nosso tempo, para vocês terem uma ideia do que é o Canva. Eu acho que para começar a dar o start para usar, a gente já tem possibilidade aqui. Diga, Luciene. Eu posso compartilhar para a minha equipe acrescentar o trabalho, o projeto? Com certeza, com certeza. Você vem aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui a Silmara, deixa eu ver se ele vai achar a Silmara, espera aí. Sil, manda no WhatsApp a cola do teu e-mail, por favor. Sim. Ah, não, já achei. Já. Ó, então eu vou colocar a Sil aqui, tá? A Sil é da minha equipe e ela vai... Eu vou compartilhar com ela. Então, que nem qualquer arquivo do Google, o que ele vai fazer? A Silmara vai receber um e-mail, se eu escrever uma mensagem aqui, explicando para a Silmara do que se trata, eu posso mandar, se ela já está sabendo, não preciso mandar a mensagem, no que eu dou a enviar, agora esse design está compartilhado com a Silmara. Assim que ela aceitar, se você puder aceitar, já vai aparecer que esse é um design compartilhado com 2 pessoas. E daí a gente pode trabalhar em tempo real, tá? Então, isso também dá para fazer. Sil, eu perdi alguma dúvida? Aí a Sil perguntou se dá para usar, no aplicativo. O Canva tem um aplicativo no celular e para tablet. Dá para fazer muita coisa aqui no celular e no tablet, tá? Mas não é igual. Não é igual. Tem coisas, eu passo no celular, tá? Estou acostumada com o editor, que o design dele é diferente, né? A posição das coisas são diferentes. Então, é muito de gosto. Mas, sim, tem muita gente que faz e usa pelo celular e pelo tablet. E também, isso é uma vantagem para, quando a gente fala de usar com um aluno,
e você sabe que aluno usa celular muito melhor que a gente, né? Não tem problema de não enxergar, das coisas serem pequenas e tudo isso, eles estão na flor da idade ainda, então não tem problema, então é muito fácil de editar, assim, e quase tudo dá para fazer. Só para a Luciene ver, ó, já cheguei aqui, tá vendo? Eu estou compartilhando com a Roberta, ó. Só que tem um sério risco, né? Quando a gente fala com adolescente, eu posso ir lá, o que a Roberta fez, eu vou lá e, ó, apaguei. Tá, mas também não tem problema, porque se você tiver o Canva Pro ou o Canva for Education, você tem uma coisa chamada histórico de versões. Sim. Então, eu consigo vir aqui, ó, e eu consigo ver, e daí eu posso restaurar a versão. Então, eu restaurei a versão aqui, não tá mais aquilo que tinha sido apagado, tá bom? Agora, uma outra coisa, só volta um pouquinho nela, na versão que estava. Outra coisa, né? Se eu sou uma professora também, de repente eu não quero que eles apaguem isso que eu fiz. Então, eu clico aqui e já fecho o cadeadinho lá, né? Eu deixo ele travado ali, tá? Eu travo isso para que ninguém mexa. E isso é importante, sim, que na verdade, o que acontece é que a gente tem um cadeado da página e a gente tem um cadeado do elemento, tá? Então, a gente só tem que ter em conta essas duas coisas para a gente saber gerenciar isso, tá? A Rayane perguntou assim, como é que faz depois para eu trocar o formato? Se você tem a conta Pro ou Education, você tem essa conversão mágica. Então, aqui eu posso transformar esse formato em uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se eu quiser uma coisa para o Instagram quadrado, tá? Ó, um post quadrado do Instagram, por exemplo. Ele vai fazer quadrado e eu posso redimensionar no próprio design ou fazer uma cópia dele. Então, ele vai gerar aqui, ó, e aqui é um outro formato, tá vendo? É um outro formato que ele tá aqui. E isso eu podia fazer grande, pequeno, um paisagem, outro não sei o quê. Então, isso é muito útil quando a gente vai criar material, por exemplo, para rede social. E eu quero o formato quadrado, e eu quero o formato do Facebook, e eu quero o formato do Twitter, e eu quero o cabeçalho do YouTube. Então, vamos pensar que essa oficina nossa aqui hoje, meu e da Sil, que eu queria, a partir disso, criar, por exemplo, uma miniatura do YouTube, ou a partir disso, criar um post para rede social. Eu posso fazer isso, tá bom? Então, eu posso fazer isso. A live está gravada, vai ser disponibilizada dentro da comunidade depois. Eu também sou assim, Graziele. Se eu precisar numa emergência, eu uso o celular, mas, para mim, em termos de produtividade, o computador fica de longe muito melhor, tá? Então, agora vai ficar uma lição de casa para vocês, a sexta-feira, de vocês brincarem um pouco dentro do Canva, porque é uma diversão e vocês vão ficar viciados no Canva, no bom sentido. Então, assim, dá para fazer tanta coisa. E daí eu vou puxar aquela pessoa que falou que tinha acabado de fazer o convite do aniversário do marido, que é a Josiane. Então, na verdade, o Canva dá para fazer coisa pessoal, dá para fazer coisa profissional, dá para fazer coisa para sala de aula. Vamos pensar que eu posso fazer todas as coisas de aniversário dos meus filhos. Por outro lado, eu posso fazer posts para minhas redes sociais, eu posso usar com os meus alunos na sala de aula, eu posso fazer o meu currículo, e daí tem uns modelos de currículo super diferentes para se destacar, por exemplo, se eu vou procurar emprego, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Olha aqui, tem uns modelos de currículo completamente diferentes do que aquele tradicional. Então, é um jeito da gente se destacar aqui dentro. Então, eu gosto de falar que a gente não tem que ficar focado também só no conteúdo de educação, porque tem outras ideias para a gente puxar por aqui, tá bom? Gente, acho que é isso, né, Sil? Sim, eu vou deixar só aqui no chat o link para o nosso feedback, para também obter o nosso certificado, que eu e a Rocha construímos um certificado bem bonitinho aí do Educação é Vida. Tá? E mais uma coisa, tem uma comunidade do Canva no Facebook, e a gente queria convidar vocês para entrar. Coloquei aqui
o link para vocês entrarem. Lá vocês podem compartilhar, vocês podem tirar dúvida. Tem muita gente boa por lá ajudando vocês, tá bom? E é isso. Eu acho que essa primeira parte foi só mesmo uma introdução, acho que se pegar mesmo desde daquelas pessoas que nunca tiveram acesso mesmo ao Canva, né? Pegar aí pela manhã a gente vai acompanhando. É o que eu disse no começo, né? A comunidade foi formada aí em 10 dias, acho que ela é recém-nascida ali, né? No WhatsApp. Então, a gente quer construir com vocês algo assim, futuro, para que a gente vai além, né? Até chegar lá na inteligência artificial do Canva, que tem muita coisa para mostrar. E a Rô sugeriu, até quando estava a Sebastiana aqui com a gente, o que ela pensou? Fazer por blocos, né? Então, a gente pensar só na educação infantil, fazer um Canva voltado só para a área da educação infantil. Então, fazer todas as possibilidades que ele tem para a educação infantil. Depois, pegar anos iniciais, anos finais e médio, né? Então, ver as possibilidades que tem voltado para a área mesmo. Depois, de repente, quem sabe mais para frente, por áreas, só português, só matemática, ver possibilidades que ele tem, né? Que são muito, muito, muito bacanas. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso primeiro encontro aqui. Quem não está no WhatsApp, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá a gente está sempre trocando, é o que eu falei no começo, a gente está sempre nessa troca, um precisando do outro, né? Um segurando na mão do outro, e é assim que a gente caminha em prol aí dessa educação de qualidade e de valor. Rô, quer falar mais alguma coisa? Não, gente, só agradecer, obrigada. A gente vai crescendo juntos, a gente vai construindo junto. Espero que seja um final de semana muito bom, que vocês descansem um pouquinho, aproveitem a família e logo, logo a gente já está de volta, a gente já está pensando aqui que a gente vai amar. A gente não quer fazer toda semana, fica pesado para vocês, fica pesado para a gente, mas a gente tem encontros que a gente se veja sempre, a gente aprenda junto, e a gente vai dividindo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês essa noite. Tchau, tchau. Preencham aí o feedback. Obrigada, tá, felicidade. Tchau, Lu. Obrigada, meninas. Adorei, Roberta. Tchau, boa noite. Selma. Obrigada. Dani, tchau, tchau. Tchau, tchau. Buenas noches, Roberta. Tchau, tudo de bom. Já me inscrevi lá no Facebook. Então tá ótimo. Deixa eu entrar aqui no link. A Rita já está mostrando o que ela está fazendo ali, ó. Tô vendo, hein, Rita? Já está produzindo aí, hein? Tio, vou dar uma descansada. Eu acho que estou ficando com febre. Tá ruim, né? Tá. Tá Tchau, bom? Gra. Tchau, Rô. Obrigada, viu? Que bom, Grazi, que você já sabia usar e aprendeu coisa nova. Então, tá bom. Então, obrigada, viu? Final de tarde, Sil. Tá ruim. Vai lá, Rô. Você não tá bem, não, né? Vai. Vamos. Tem que ir no médico, vai. Eu sei. Tá bom, querida? Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.